noite a todos! Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de quinta-feira. Aqui eu ajudo você a transformar sua paixão por música em uma oportunidade de negócio lucrativo com musicalização, mas não é apenas musicalização do jeito que você conhece, é musicalização de alta performance, tá? E por falar nisso, deixa eu aproveitar que vem evento aí nos dias 16 a 19 de janeiro. O evento é do zero a carreira de professor de musicalização de alta performance. Você não pode ficar de fora. É só se inscrever. É um evento online e gratuito, tá? Então, ó, gente, aproveita que esse evento vão durar 3 dias e tem muita coisa boa por aí, muita coisa que você vai aprender, vai ter material que eu vou disponibilizar para vocês. E não é só diquinhas não, tá? É aulão de verdade, então se fosse você não ficava de fora. E não é porque é gratuito que vai ser qualquer aula não, tá, gente? É evento. Estou preparando aqui, eu gosto das coisas bem feitas, então é por isso que você é meu convidado, tá? E se você acabou de chegar aqui, eu sou a Janine Dias, fundadora do Método Música da Di, professora de música há mais de 20 aninhos aí. Então, que legal que você tá aqui. E na aula de hoje, nós vamos falar de dicas e técnicas para ensinar e motivar os seus alunos a compor. Isso mesmo, esse tema foi escolhido, sabe por quem? Por vocês. Essa semana, na verdade ontem, eu coloquei 2 temas lá na minha caixinha de perguntas aqui no Instagram para vocês decidirem. Gente, e assim, ficou acirrada a disputa, viu? Esse tema ele foi escolhido com 51% dos votos, quase que empatou com o tema sugerido. Então vocês querem ensinar, querem motivar os seus alunos a compor, e que legal que vocês chegaram aqui hoje, porque eu vou passar aqui atividades práticas, vou exemplificar para vocês o que vocês podem fazer para poder incentivar os seus alunos à composição. E de que forma de composição? Como é que eu trabalho isso? De nossa, mas eu nunca compus na minha vida, eu não sou compositora. De você é fácil, você é compositora. Sim, eu sou compositora hoje, mas um dia eu comecei, né? E você, quem sabe você já começa a estimular os seus alunos e você se autoestimular também. Por que não? Não é verdade? Deixa eu dar uma boa noite para quem tá comigo aqui no Instagram, que eu consigo, ó. A Dark tá aqui, acho que é Darcy F, alguma coisa assim. Afonsinho, Mari Ponto Nascimento. Mari tá sempre aqui com a gente. Tem uns rostinhos aqui que eu já conheço. Afonsinho Percussão, falei com ele hoje. Quem mais? O Eric tá sempre por aqui. João Bug, eu acho que é isso mesmo. Ângela. Que legal, gente! Que legal que vocês estão aqui, ó. E se vocês gostam aqui do conteúdo aqui do perfil, faz o seguinte, dá bastante coraçãozinho aqui na live, compartilha com outro professor de música ou compartilha com aquele músico, aquela pessoa que você conhece que canta bem, que toca bem, ou que gosta muito de ensinar e de repente não está trabalhando com isso ainda, não está ganhando dinheiro, está precisando aí de uma grana e dá para ganhar muito bem, tendo as estratégias certas, a metodologia correta, a forma de visão de negócio, e tudo isso a gente fala aqui no nosso perfil. Vamos lá, quando a gente fala de composição musical, vou até mudar o tom da minha voz. Quando a gente fala de composição musical, logo a gente pensa, né, nas grandes obras musicais, não é verdade? Nossa, um compositor, uma grande composição, isso aqui é uma obra de arte musical, então é super comum a gente lembrar dos grandes compositores da humanidade. Por exemplo, Mozart, Beethoven, Stravinsky, né, tantos outros compositores, sem falar dos compositores brasileiros, enfim, essas pessoas que fazem música, que combinam, que faz um negócio assim bonito, que parece que gruda na cabeça da gente. E também tem aqueles outros compositores populares, né, que fazem essas músicas comerciais, os jingles. E como é que faz isso, né? De onde que eles tiram essas ideias e como é que eu posso trabalhar isso? Mas afinal, o que é composição, né? O que é composição? Quando a gente fala disso, principalmente no ramo da música, mas no geral. Então, toda vez que eu vou falar de um assunto, eu gosto de pegar algumas definições que é que daqui a gente começa a abrir a nossa cabeça, tá? Então vamos lá, fui lá, dei um Google, escrevi lá o que é composição e trouxe aqui. Modelo pelo qual elementos constituintes do todo se dispõem, integram, se organizam. Então daqui a gente já tira uma pista
para pensar um pouco melhor. Agora pensa aí, elementos constituintes de um todo. Então pensa algo pronto, num todo, tudo completo. Mas quando você pega elementos separados e vai integrando, vai organizando, olha só que interessante. Isso é uma composição. E agora quando a gente começa a pensar em música, começa a ficar um pouco mais claro, né? Quais são os elementos básicos que a gente precisa saber ou que a gente precisa ter ideia para daí começar a elaborar um pensamento de criação. Uma outra definição que eu tirei também, ó, composição musical é o processo de criação de uma canção. E aí agora nós temos uma frase principal na aula de hoje, que eu quero que você anote aqui pra mim. Quando eu falar frase principal, você vai saber qual é. Combinado? Combinadinho? Então tá lá, a tia de música acabou de entrar. Oi tia, Paulo. Olá, você teria algum modelo de aula em PDF? Paulo, eu tenho vários e vários no método Música da Di, tá? Tem os modelos prontos de aula, todos alinhados à BNCC, com atividade de escrito, tudo certinho, dentro do método Música da Di, que eu vou abrir nova turma no dia 23, tá? Então fica ligado, mas antes se inscreva no nosso evento gratuito, que o link tá na bio para você participar com a gente. E no dia 23 a gente abre a nova turma do treinamento Método Música da Di. Lá tem tudo que vai ser seu para sempre, tá? Mas, voltando aqui, qual que é a frase de hoje, então, que você precisa anotar aí? Frase principal, processo de criação, gente, processo de criação. Ou seja, você vai tendo etapas e etapas que vão se juntando, que vão se integrando, que vão se organizando até você ter um todo. Então esse é o processo de composição, seja lá qual composição seja, tá? Aqui a gente está falando de composição musical. Mas, além desses processos, eu quero te falar quais são os benefícios de você estimular o seu aluno, ensinar o seu aluno e até você mesmo, você mesma começar aí a compor, a se aventurar no ramo da composição e por que não, tá? Olha, nós temos benefícios que eles são terapêuticos e cognitivos. Tudo relacionado à música tem esses dois vieses que são muito importantes. Terapêutico, que faz com a gente se sentir bem, que é um tratamento para as nossas emoções, é isso que é a terapia, e também a parte de cognição, que é o nosso estímulo cerebral, como um estímulo que ele deixa o nosso cérebro mais ativo, tá? Vou te dar uma pequena explicação agora de como é que funciona o nosso cérebro. Olha só, nosso cérebro ele tem dois hemisférios, dois ladinhos aqui, tá bom? Tá? Eu tenho essa aula completa lá no Método Música da Di, mas aqui eu vou te dar uma pinceladinha sobre isso para você saber o tanto que é importante quando a gente fala de música e de aprendizado através da música. A música é uma ferramenta para o aprendizado de qualquer idade, tá? De qualquer idade. A gente fala aqui muito de criança porque a criança está com o cérebro fresco, né? Mas o nosso cérebro, ele está sempre sofrendo estímulos e ele está sempre aprendendo, seja qual idade for, tá bom? Então vamos lá, nosso cérebro ele tem dois lados, tá? Hemisfério esquerdo e hemisfério direito. E o que acontece? Em determinadas áreas do aprendizado, a gente estimula só um cérebro, só um lado do cérebro ou o outro lado do cérebro. Por exemplo, a linguagem é só um lado do cérebro, a parte de matemática, de lógica é outro lado do cérebro. Mas a música, além de ser uma inteligência musical, a gente tem vários tipos de inteligência. Matemática, linguística, inteligência emocional, e nós temos uma inteligência musical, tá? Todo mundo tem essa inteligência. São 7 tipos de inteligência e a musical é uma delas, ok? Ah, mas eu não sei tocar nada, não sei cantar nada. Você tem a sua inteligência musical, ela tá bem aí dentro da sua cabeça. Talvez ela não tenha sido estimulada ainda, mas dá tempo. Então eu quero te falar, quando a gente trabalha essa parte musical, o nosso cérebro, ele fica estimulado dos dois lados ao mesmo tempo. Então o processo cerebral, o processo cognitivo, ele fica mais estimulado, ele fica mais rápido, ele fica mais potente. Por isso que a gente trabalha tanto a musicalização, principalmente com crianças, mas musicalização não é só para criança não, é para idoso, é para jovem, é para adulto, é para todo mundo, tá? Quando a gente usa esse recurso, essa ferramenta de ensino, que é através da música, através da musicalização, de vivenciar, de sentir a música, o nosso aprendizado ele fica mais potente. E quando a gente trabalha a composição, os benefícios também são grandes. Olha só, a gente melhora a organização e o planejamento do poder de decisão.
tá? Porque quando a gente vai compor, a gente também precisa decidir. Ah, aqui eu quero colocar esse ritmo, agora eu quero fazer uma combinação com esse ritmo, eu quero colocar esse timbre, não, eu quero colocar essa nota aqui não ficou legal, deixa eu trocar, essa letra aqui combina, essa não combina. Então, você vai aqui, ó, desenvolvendo a sua organização, melhorando a organização e também o planejamento em tomadas de decisão, tá? Não só musical, mas para a vida. É para um todo. Você também desenvolve a capacidade de identificar e de formular temas. Porque quando a gente trabalha com composição, a gente trabalha com ideias musicais, com temas. Uma música, ela sempre tem um sentido, ela é feita para alguma coisa, para alguma ocasião. Você ouve música quando você acorda, você ouve música quando está triste, você ouve música quando você levou um fora, você ouve música quando você quer dançar, né? A gente não tem os temas, a vida não é cheia de temas, talvez tenha uma trilha sonora para ela, se você pensar bem na sua vida. Talvez tenha uma trilha sonora aí na tua infância, tem uma trilha sonora aí na tua juventude, tem uma música aí do romance, nossa música, olha só, meu bem, tá tocando a nossa música, não é assim? Então, essa questão de formular temas, você também estimula no processo de criação, tá? E identificá-los também, certo? Até porque existe repetição, né? Música tem refrão, tem uma estrutura, e quando a gente começa a entender os passo a passos de uma composição, a gente começa a desenvolver também essa capacidade de identificar, tá? Aprende a ter compromissos. Como assim, Di? Aprender a ter compromissos, estimulando a composição, sim, da mesma forma. Porque quando você compõe uma determinada peça... Depois eu vou falar para vocês aqui quais são as formas de composição, tá? Quando você compõe uma determinada peça, você se envolve com aquilo. E isso vai refletir também lá nos seus compromissos, a ser firme com o que você escolhe, tá? Você aprende a se expor, a documentar, porque também a gente tem que escrever, e a comunicar seus pensamentos, sentimentos internos, tornando-os o quê? Compreensíveis para outras pessoas. Gente, música não é a expressão dos nossos sentimentos? Então às vezes tem sentimentos que a gente não consegue expressar em palavras, que a gente não consegue expressar em atos, mas que musicalmente saem muito bem. Cabe muito bem, as pessoas entendem muito bem, não é verdade? Então tudo isso também a gente aprende no processo de composição, tá? Olha só, oferece um meio do aluno de exteriorizar os pensamentos e sentimentos que muitas vezes eles são reprimidos internamente. Então a composição também é uma forma de expressão. Tudo isso eu falei dos fins terapêuticos que a gente pode trabalhar, mas também tem os cognitivos, que envolvem o raciocínio, a atenção, a memória, o pensamento, a imaginação, a rapidez, o juízo, um discurso que seja coerente, falando coisas, né, que façam sentido, que não sejam apenas jogadas aleatoriamente, mas que tenham sentido. E tudo isso é desenvolvido também, não somente, também no processo de composição musical. Então é muito importante que você aprenda as dicas e as técnicas para que você possa também usar para você e também estimular e motivar os seus alunos, tá? Vamos lá então, gente. E agora, né, Di? Você falou que tem tantos benefícios aí, mas como é que eu vou ensinar isso? Como é que eu vou motivar os meus alunos? Lembra que eu falei qual que é a frase da nossa aula de hoje? Processo de criação. Então, processo requer passos. Primeiros passos, segundos passos, e para isso exige técnica e dicas, passos, né, que eu vou mostrar para vocês a partir de agora, tá? Então, começa a anotar aí, ó, o que é básico, o que você precisa entender que existe no processo de composição, e quando você pensa numa música que já está pronta, ele está lá, está integrado lá. E é muito básico e eu sei que você já sabe muito bem, mas é importante ressaltar aqui. Toda música, toda canção tem 3 elementos basicíssimos, muito básicos, que são melodia, harmonia e ritmo, né? Toda música tem melodia, harmonia e ritmo, não é verdade? E, além disso, também existe uma certa estrutura musical, né? Então, a gente tem o início da música, que é uma introdução,
né? Já perceberam? Uma música aí, pega uma música sertaneja, qualquer música que você quiser ali, dificilmente o cantor ele já começa cantando, né? Tem uma introdução ali com os instrumentos, tal, pode ser um ritmo, alguma coisa assim, mas existe uma introdução, existe ali um começo, uma apresentação. Então isso daí também é uma questão de estrutura musical, sabia? Aí dentro dessa introdução ali a gente tem as frases musicais, tudo é feito de frases musicais, pequenas frases, grandes frases, e essas frases também elas se repetem, tem uma parte assim que sempre repete numa música, não é verdade? Muito provavelmente a parte que mais se repete na música, na grande maioria delas, quando não é uma música tão estruturadamente assim complexa, mas a maioria das canções nós temos o refrão, né? Que é a parte que a gente memoriza melhor, que a melodia é igual, que também é a mesma letra, né? Quando se repete, então ali a gente tem o refrão. A gente também tem outras partes da estrutura da música, que são as modulações, que é quando a mudança de tom. Isso também faz parte de uma estrutura. E aí nós temos as seções musicais, que é tudo isso em conjunto e que é estruturado. E por uma canção mais simples que seja, ela vai ter aí esses elementos. E quando a gente começa a falar de compor, a gente precisa o quê? Pegar esse todo e ir fragmentando, pedacinho, 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 e a gente vai estimulando os nossos alunos a compor através desses pedacinhos, entendeu? E não precisa pensar que para você ensinar o seu aluno a compor, até você mesmo, para você compor, você precisa ter uma ideia pronta já precisa saber de tudo, já precisa ter letra, já precisa ter a melodia na cabeça, já precisa saber como é que vai ser o ritmo, os instrumentos que você vai usar, tá? Não. Não precisa começar por aí. Uma ideia, gente, ela começa com uma sementinha, tá? É a sementinha, não é a árvore toda. É a semente. E a semente que a gente faz? A semente a gente planta, né? E aí a gente vai deixando essa semente crescer, vai regando, até ter tudo isso pronto. Né? Que aí a gente tem uma canção, mas primeiro a gente tem uma ideia principal. A gente tem um caminho, a gente começa a quê? Tomar as decisões. Lembra que eu falei para vocês que um dos benefícios de se usar a composição para fins até terapêuticos é essa tomada de decisão? Então a primeira coisa que você vai fazer é... Ah, tem um cabelinho arrepiado aqui. Então, a primeira coisa que você vai fazer é tomar essa decisão. De onde eu vou partir? De onde eu vou começar? Então, pega um pedacinho dessa estrutura que você escolheu aí e você vai começar a inventar através disso. Vai começar a criar através disso. Só que tem que fazer sentido em algum momento. E tem que ser divertido também, porque, gente, a vida, se não for divertida, a vida já é muito séria, né? Se não for divertida, fica sem graça. Então, também tem que ser divertido todo esse processo, ok? E agora, vamos lá. Quando a gente fala de composição musical e composição na aula de musicalização, não estou falando apenas de composição musical, tá? A composição, a música pronta, a canção que você vai inventar com as crianças ali ou com seus alunos, é a consequência de várias aulas de musicalização, tá? O que eu quero dizer é que a composição existem vários tipos, né? Não é só musical. Ó, tem a composição, ela pode ser uma composição coreográfica, uma composição de movimento, uma composição de dança. Ela pode ser uma composição sonora de uma história. Pode ser também uma composição de palavras através de parlendas, da criação de rimas. Pode ser uma composição rítmica também. Tá? Então, para você estimular os seus alunos, para você ensinar e para você também se autoestimular, você pode usar todas essas estratégias de composição que não sejam necessariamente deixar uma canção pronta, mas que você trabalhe, lembra, os fragmentos que fazem parte de uma canção. E agora eu vou dar para vocês aqui alguns exemplos que vocês podem usar aí para poder compor com seus alunos, tá? Eu falei nos stories que a aula de hoje ia ter bastante Kodály e Swannick, então vou mostrar para vocês aqui metodologia Kodály, tá? Que são dessas figuras rítmicas que eu tenho aqui, tá bom? Então aqui, ó, dobrei um papelzinho em 4 e escrevi aqui uma figura rítmica. Eu dobrei esse papelzinho em 4 para depois ele fica assim, ó, fica como se fosse uma plaquinha, tá? Todo mundo consegue ver aí, pessoal do YouTube tá vendo? Produção. Mas eu vou explicar para vocês o que são essas células rítmicas. Vamos fazer um processo de criação aqui com células rítmicas. Aí, o que você vai fazer? Criançada, ó, vou mostrar umas células rítmicas aqui pra vocês, ó, essa e essa. Faz de conta que eu não expliquei nada. Essa, e aí inventa aí o que vocês quiserem. É assim que faz?
Não, não é assim que faz, tá? O processo de criação, você precisa primeiro mostrar os padrões. Se você não mostrar o padrão, como é que funciona, vai ficar difícil. Seu aluno ele vai se sentir um pouco travado, vai se sentir um pouco tímido na hora de te mostrar isso, na hora dele inventar, na hora dele ficar livre para compor. Então, primeiro você mostra o padrão e a partir deste padrão que você se exercita, aí você começa a abrir, ó, como é que, e agora? Se a gente mudar isso aqui, como é que fica? Se a gente fizer assim, e se a gente trocar aqui? E nessa troca, nessa experimentação que a gente vai organizando todo o processo e vai criando algo novo e vai compondo. Percebeu que é o processo? Tá? Então vamos lá. Ó, aqui eu tenho 4 células rítmicas, tá? Eu tenho essa primeira aqui que é só um tracinho, tá? Então essa aqui é uma palma só. Então quando eu mostrar isso aqui vai ser uma palma só, tá bom? Beleza? Então aqui eu tenho uma segunda célula rítmica. Então, aqui vão ser quantas palmas? 2, né? Então, quando essa aqui aparecer, serão 2 palmas. Aqui eu tenho outra célula rítmica. E quando ela aparecer aqui, vão ser 4 palmas, mais rapidinhas. Ok? E eu tenho uma outra aqui, que essa aqui é curiosa. Ela parece uma letra, mas ela não é uma letra, tá? Quando aparecer aqui este sinal, aqui vai ser o silêncio. Tá bom? Então, agora eu vou colocar isso aqui numa devida ordem e nós vamos bater palmas de acordo com isso que for aparecendo. Beleza? Vou te mostrar. Eu vou bater na mesa, mas você bate uma palminha aí na sua casa. Tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3 e... De novo. 1, 2, 3 e... Bate palma aí. A próxima. 1, 2, 3, 2 palmas. 3 e... De novo e... 1, 2, 3 e... 4 palmas. De novo e... 4 palmas. De novo e... 4 palmas. 1, 2, 3 e... Foi. 2, 3 e... Que é o silêncio. Ok, mostrei o padrão, mostrei o padrão. E agora, se eu misturar aqui, ó, ou outra coisa que eu posso fazer também, eu posso dar nomes a essas células rítmicas. Eu gosto muito de dar nome de comida. Uma horinha dessa, será que você já fez seu lanche? É isso? Pode até conversar isso com seus alunos, né? Uma hora dessa, acho que eu já estou ficando com fome, vou dar nomes a essas células rítmicas. Essa daqui, como é só uma... Quantas palmas são essas aqui mesmo, gente? Uma só, né? Então vamos lá, bate uma palma aí. 1, 2, 3 e... Beleza! Essa daqui que é uma palma só, eu vou pensar numa palavra de apenas uma sílaba, uma palavra assim que não dá pra dividir. Então essa aqui eu vou chamar de pão. Bom? Pão. Ótimo. Essa daqui que tem são 2 palmas? Já falei, né? 2 palmas. Essa daqui então eu vou dar já pensando numa comida aqui que tenha 2 sílabas. Então aqui eu vou chamar de bolo, posso chamar de bala, posso chamar de doce. Mas agora eu vou chamar de bolo. Qual outra palavra aí, gente, que eu posso chamar isso aqui? Aí você pergunta aí. E essa daqui, que tem 4. Então agora eu quero pensar numa palavra que tenha 4 sílabas. Cachorro. Cachorro, não dá. Cachorro só tem 3. Deixa eu pensar numa outra aqui. Tartaruga, dá certo, né? Tartaruga. Deixa eu pensar em um outro animal, deixa eu ver. Elefante, dá certo. Deixa eu pensar agora em um outro animal. Vamos ver, o que mais? Borboleta, ótimo. Que mais? Deixa eu pensar em uma outra... Vamos ver numa outra comida. Pensei numa comida com 4 sílabas. Então, posso... Chocolate. Chocolate dá certo. O que mais? Pensei numa outra comida com 4 sílabas. Sanduíche. Dá certo também. Abacate. Dá certo também. Vamos pensar agora numa cidade, ou em algum país, ou um estado. Vamos pensar numa referência geográfica, tá bom? Pensa aí num estado, deixa eu ver. Amazonas. Dá certo. O que mais? Pensa aí, gente. Colorado. Dá certo também.
Fortaleza, dá certo. Recife, tem. Recife não dá certo, não. O que mais? Vamos pensar agora o nome de gente? Vamos lá. Marcelo, tem. Não dá. Ana Júlia, deu certo. O que mais? Pedro Henrique, deu certo também. Mas olha só, o padrão vai ser pão, bolo e chocolate, tá? E esse não tem som. Agora a gente pode fazer um processo aqui de criação misturando todas essas figuras rítmicas, tá? E eu posso dizer os nomes aqui também. Agora, o que dá pra fazer? Eu fiz 2 cartões de cada, ó. Fiz aqui com silêncio, fiz esse aqui que é o pão, tá? Então agora eu posso misturar tudo isso daqui, a ordem, e aí eu vou ter o quê? Uma composição rítmica, entendeu? Então a gente pode dizer outros nomes, deixa eu ver, ó. Aqui eu vou começar, eu queria mostrar pra vocês aqui, eu vou deixar assim, acho que dá pra ver. Tá? Dá pra ver no YouTube também, produção? Dá? Então, beleza, galera do YouTube. Deixa eu ver. Tô parecendo... Já viram aquele meme da professora que vai colocando as plaquinhas assim? E aí ela coloca uma de jeito e a outra cai, depois ela derruba tudo? Tô quase assim. Capoeira! Ah, exatamente! Vamos pensar em o nome de categorias, né? Nome de esportes. Vôlei, capoeira, judô, né? Também dá. Então vamos lá. Vamos aqui bater palma, então aqui vai ser 1, 2, 3 e bolo, chocolate, pão. De novo, bolo, chocolate, pão. Ah, e agora, o que eu quero colocar aqui agora? Vou mudar aqui, agora eu vou colocar um silêncio no lugar do chocolate. Vamos ver como é que vai ficar. 1, 2, 3 e bolo, pão. De novo, bolo, pão. Com a ordem alfabética dá certo também. Fiz um processo quase igual, esse usando nomes de cidades e frutas. Que legal, Afonso. Então isso daqui, gente, é um processo rítmico que você pode fazer com as figuras rítmicas, tá? Se você sacar um pouquinho aí de teoria musical, você vai saber que a gente está falando aqui da colcheia, da semínima, da semicolcheia, tá? Ah, e o aluno precisa saber quais são os nomes das figuras rítmicas e tal. Não, o aluno precisa saber, nem você não precisa saber por enquanto. Aqui a gente tem a pausa, que é o silêncio. Mas o que acontece? A gente vai trabalhando leitura e aí conforme você vai misturando essas células rítmicas, você também está estimulando o processo de criação. E aqui, gente, o céu é o limite. Porque você pode fazer, por exemplo, quando aparecer aqui o chocolate, todo mundo vai fazer com o pé. Então, em vez de fazer chocolate, faz de conta que isso aqui é meu pé. Chocolate, todo mundo faz chocolate, batendo o pé no chão. Quando for o bolo, vai ser na palma, bolo. Quando for o pão, vai ser no peito, pão. Então vai ser pão, bolo, chocolate. Entendeu? Então você vai escrevendo isso no quadro, vai pedindo ali a orientação dos alunos e vai trabalhando esse processo de criação. Composição rítmica, tá? Estou trabalhando a música? Estou trabalhando a música, mas não estou trabalhando a canção pronta. Eu estou trabalhando aqui os fragmentos, os processos, tá? Essa técnica aqui, esses cartões, essas inscrições aqui, dessa forma, é parte da metodologia do Kodai, tá? Da gente trabalhar essas células rítmicas e isso é muito legal. Eu vou te ensinar agora uma outra técnica que você pode usar para trabalhar a composição também, mas agora vai ser composição rítmica e também de movimentos. Então, nesse momento, eu vou chamar aqui uma participação especial da nossa produção /marido /cobaia de hoje. E eu quero que vocês mandem um tchauzinho para ele, porque toda vez que ele entra aqui, ele fica um pouco nervoso, tímido com as câmeras. E eu não treinei nada com ele antes que vocês pensem, né, que ele está super treinado, não treinei nada com ele antes, só falei assim, meu bem, você vai participar hoje comigo porque preciso de uma demonstração, tá? Então, para poder fazer demonstração com ele agora, o exemplo que você pode fazer com seus alunos, tá? O processo de criação a partir dos movimentos e eu vou usar aqui a parlenda do chocolate. Quantos de vocês conhecem a parlenda do chocolate? Parlenda do chocolate é
Choco, chocolá, lá, choco, chocote, te. Chocolá, chocote, chocolate, tá? Então, é como se a gente estivesse desmembrando a palavra chocolate. Ó, o Ricardo, coitado, boa sorte. Vamos lá, ó, então... Oi, gente. Então, a parlenda é chocolate, tá bom? Ó, toda vez que for choco, a gente vai bater na coxa, tá bom? Ó, choco, choco. Vamos treinar? Padrões, tá, gente? Padrão. Mostra primeiro o padrão. Então, é choco, choco, lá, lá. Tá? Então, choco na perna, lá na palma. E o TT vai ser aqui, ó. TT. Tá? Vamos lá. Então, choco, chocolá, lá. Choco, choco, TT. Chocolá, chocote. Chocolate. Fácil, né? Bem facinho? Parece que sim, hein? Mas vamos lá. Mais uma vez. 2. Agora acelerando, hein? 3 e... Choco, chocolá, lá. Choco, chocote, te. Chocolá, chocote. Chocolate. Quase errou, hein? Bom, agora você vai falar parlenda. Choco, chocolá, lá, choco, chocote, te. Chocolá, chocolá. Chocote. É assim mesmo, processo. Lembra da palavra processo? Mais uma chance, vamos lá. Choco, chocolá, lá, choco, chocote, te. Chocolá, chocote. Chocolate. Muito bom, muito bom. Acelerando. 1, 2, 3 e... Choco, chocolá, lá, choco, chocote, chocolá, chocote, chocolate. Tá quase se benzendo aqui. Mas é isso. Aí se os alunos vão ficar loucos querendo fazer rápido, professora, vamos fazer rápido, não sei o quê. Então deixa eles fazerem rápido, porque você está trabalhando também a questão do andamento, né? Lento, devagar, tá? Enfim. Lento, devagar, a mesma coisa, né, gente? Lento, rápido, enfim. Aí agora vem o processo de criação. Todo mundo já conseguiu ver os padrões, né? Já viu como é que faz. E agora eu quero mudar um pouco, tá? A gente tem 3 partes, né? Então a gente tem o choco, lá e o T. E depois a parte toda. O que você gostaria de mudar aí? Qual o gesto que a gente pode fazer diferente do que a gente fez agora, principalmente no choco? Sim, a gente fez na perna. Mas como é que a gente pode fazer agora? Batendo no peito. No peito? Vamos tentar então? Vamos lá. Choco, choco, lá, choco, chocote, te. Chocolá. Inventa o negócio, depois não dá conta. Vamos de novo. Vai lá. 3 e... Choco, chocolá, choco, chocote, te. Chocolá, chocote. Não para não. Chocolate. Mudou uma coisa, aí precisa o quê? De concentração, precisa de memória para poder manter o que ele tinha mudado. Bom, então você mudou o choco. Eu vou mudar agora o lá. Tá bom? A gente vai manter o seu choco. Agora eu vou mudar o lá. Então vai ser choco, chocolá, lá. Então o lá agora vai ser estalo, tá? E esse é o processo de criação, de composição. A gente vai mudando os gestos, vai mudando os sons, os timbres aqui. Ó, agora a gente está usando até uma percussão corporal. Você está trabalhando ali com o outro, né? A interação, e vai ficando cada vez mais interessante de trabalhar. Processo de criação, gente. Isso aqui também é composição, tá? Que isso o quê? Vai o quê? Estimulando pequenos padrões, pequenos estímulos para depois chegar na canção, ele saber organizar todas essas fragmentações que são musicais, tá? Vamos lá então? Então o seu choco é aqui, lá, te, te. Vamos tentar. 2, 3 e... Choco, chocolá, choco, chocote, te. Chocolá, chocote, chocolate. Arrasou! Muito bem, arrasou. Agora você vai mudar o último, o T. A gente vai mudar tudo agora. Só com a mão. Só com uma mão? Mas a mesma ou a gente vai fazer cruzado? Cruzado. Cruzado? Vai ser essa? Uhum. Ou a gente faz assim? Não pode ser. Não, assim é melhor, né? Se for cruzado, também dá. Assim? Vamos fazer cruzado? Cruzado ou uma só? Cruzado. Tomadas de decisão. Lembra que eu falei pra vocês que um dos benefícios de trabalhar a composição são as tomadas de decisão? A gente começa a fazer isso aqui agora, tá? Como é que você pode fazer assim? Do outro jeito, tal? Aqui é muito interessante porque você vai dando a vez pro outro, a voz pro outro e vai experimentando, tá? Isso aqui vai refletir lá na frente, gente, com tudo na vida. É interessante, né?
Vamos lá então? Choco, chocolá, choco, chocotê, chocolá, chocotê, chocolá. Quase deu certo, quase deu. Mais uma chance? 2, 3 e... Choco, chocolá, choco, chocotê, chocolá, chocotê, chocolate. Aê! Muito bem, muito bem. Esse é um processo de criação que a gente fez aqui agora, demonstrando para vocês, com a música aqui, gente, através de uma parlenda. Então, nós trabalhamos aqui os padrões rítmicos também, trabalhamos aqui os gestos, os movimentos, a percussão, até corporal, tirando o som do corpo. A gente começou aqui a combinar, a decidir, vai ser feito assim, vai ser feito do outro jeito, como é que a gente pode fazer? E isso faz parte do processo de criação, de composição também. Aí eu quero mostrar para vocês que na atividade anterior, que foi feito aqui das células rítmicas, exatamente as células que nós usamos aqui nessa parlenda do chocolate. Então, ó, choco, chocolá, choco, chocotê, choco. Aí volta pra cá. Chocolá, chocotê, chocolate. Então, nós trabalhamos aqui as células rítmicas também, que a gente usou na primeira atividade, que foi só com a leitura e colocando o nome, né, das comida, de gente, de cidades, o que vocês quiserem, e o tema que vocês escolherem aí para poder fazer com os alunos de vocês, tá? Vou ensinar agora uma outra atividade que você pode fazer também muito, muito, muito simples. De novo aqui, ó, produção, vai precisar de você. E eu vou precisar de vocês que estão aí em casa também, tá? Dá para trabalhar, gente, aqui a questão da rima, tá? Da rima, também nesse processo de composição. Trabalho raciocínio lógico, memorização, improvisação, estímulo à criatividade, só através com uma brincadeira simples que chama Era Uma Vez, tá? Era Uma Vez é uma brincadeira, é uma frase que você precisa rimar no final. Tá bom? Então, nós vamos usar aqui de novo a nossa experiência aqui com a nossa produção. E você aí de casa também é para escrever aí, tá? Eu quero que você rime também, tá bom? Então, a brincadeira assim, era uma vez. E aí você vai rimar, tá bom? É mais difícil, mas pensa aí, ó. Você tem que rimar, não pode repetir a palavra e tem que usar o mesmo som e rimar. E fazer sentido. Lembra que eu falei que um dos benefícios deixa eu até voltar aqui, ó, cadê? Desenvolver a capacidade de identificar e formular temas, tá? Organização e planejamento do poder de decisão. Tudo isso também vai ser demonstrado aqui através de uma simples brincadeira de rima, tá? Poder de decisão, organização. Você vai buscar aí no seu catálogo de palavras para poder rimar com o que eu vou te propor, e é uma brincadeira, tá bom? Pega aquele chapéu ali pra mim, por favor. Faz uma brincadeira, coloca todas as crianças em roda, pode fazer até essa atividade no primeiro dia de aula se você quiser, já trabalhar com rima. E aí você fica com o chapéu, tá? E aí tem o mestre, né? O mestre é quem fica com o chapéu, e aí depois quem vai dar a resposta é a pessoa que você vai colocar o chapéu na cabeça. É uma forma também de você levar um estímulo diferente aí fica mais interessante, né? Fica mais rico, né? Porque você leva aqui um estímulo visual também, um chapéuzinho coloridinho, assim. Mas a brincadeira é o seguinte, ó, vamos lá. Era uma vez um parque marrom. Foi quando eu vi... Cri, 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 cri. Ó, tem que usar uma palavra que vai rimar com marrom. Termina com on, tá? Um pedacinho de frase, ó, de novo. Era uma vez um parque marrom. Foi quando eu vi... Meu vô de carrom. De novo. Era uma vez um parque marrom. Foi quando eu vi... Meu vô de carrom. Uma caixa de bombom. Também daria, tá? Escreve aqui pra mim, gente. O que vai rimar? Era uma vez um parque marrom. Foi quando eu vi... Aí você vai colocar, né, chapéuzinho na criança e ela vai ter que continuar a frase. Próximo. Era uma vez um parque bem grande. Foi quando eu vi... O Casagrande. Não pode, tá errado. Não pode. Do grande. Não pode usar a mesma palavra. Não pode. Ó,
Era uma vez um parque marrom, foi quando eu vi um lindo batom. Muito bem, Ricardo. Era uma vez um parque marrom, foi quando eu vi um doce bombom. Daniele, muito bem, muito bem. A próxima é, era uma vez um parque bem grande, foi quando eu vi uma roda gigante. Muito bem, vai lá, sua vez. Era uma vez um parque bem grande, foi quando eu vi Um vigilante. Você tá roubando aqui, né? Você tá pegando a ideia do Ricardo, ninguém né? falou vigilante, Mas... falou gigante. Pegou a sua ideia, Ricardo, na alta aqui, ó. Cadê a criatividade, jovem? É aquele aluno que só sabe fazer do outro. Se fosse eu, era uma vez um parque bem grande, foi quando eu vi a tomba de um elefante. Se fosse eu, né? Próximo. Era uma vez um parque esquisito, foi quando eu vi... Um mosquito. Deu certo, mas ficou meio ritmicamente, né? Certo. Pensa numa outra palavra antes de mosquito. Gente, se seu aluno falar desse jeito, assim, mosquito, você... beleza, funcionou a rima. E aí depois você vai, né? Vai aperfeiçoando, vai purificando isso daí para poder ficar ritmicamente certinho. Era uma vez um parque bem grande. Foi quando eu vi crianças falantes. Muito bem. Era uma vez um parque esquisito. Foi quando eu vi... Bloqueei já. Bloqueou! Tadinha, a professora pegou e brigou, ele ficou bloqueado. Tá, próximo. Era uma vez um parque encantado. Foi quando eu vi... Um cadeado. Aê! Muito bem! O cadeado! Bom, gente, essa é uma estratégia, é uma brincadeira, era uma vez, que as crianças vão ter que pensar em algo que rime para poder completar a frase e também fazer sentido. Tem que fazer sentido, tá? E aí vai organizando, vai trabalhando o poder de decisão e vai trabalhando também essa questão do improviso, da criação. Era uma vez um parque esquisito, foi quando eu vi a mulher dando um grito. Legal. Era uma vez um parque encantado, foi quando eu vi o meu namorado. Boa, hein? Boa, Daniele! Muito bom! Então, essa é uma atividade simples, fácil, que você vai trabalhar a rima, tá? Leva anotado aí como é que é um parque que você quer e inventa na hora também, começa a trabalhar aí o teu poder de criação, de improviso e vai trabalhando a composição. Tudo isso aqui, gente, é processo de criação, também é composição, tá? Mas agora... eu quero mostrar para vocês um processo de composição musical, tá? Então, se você dá aula de teclado, se você dá aula de piano, você pode trabalhar isso com seus alunos, você pode até usar essa técnica para poder dar uma aula experimental, tá? Para o seu aluno já sair tocando na primeira aula sem ler uma nota, sem falar nada de partitura, mas eu vou ensinar aqui para vocês o que você pode fazer para poder estimular o processo de criação. E você pode também fazer um pouquinho dessa técnica que eu vou mostrar para vocês, esse exercício, em todas as suas aulas, se você quiser, tá? Em algum momento da sua aula, ok? Vou fazer de novo aqui com a minha cobaia. Não treinei nada com ele, não sei como é que vai sair. Ele vai ficar nervoso? Vai. Vai ser exposto? Vai. Mas é aí que tá legal, né? Então é o seguinte, gente, qual que é a ideia aqui? Você trabalhar a composição, só que nós vamos trabalhar apenas nas teclas pretas. Por que de trabalhar nas teclas pretas? Tem vários motivos, tá? O primeiro deles é porque as teclas pretas, segundo algumas técnicas de Liszt também, técnicas pianísticas, ela é um pouco mais até anatômica, porque as teclas brancas, elas são chapadas, né? Todas retas, ok? E as teclas pretas, elas são mais anatômicas na nossa mão, justamente porque ela é um pouco mais altinha. Então, para quem está começando a fazer aula de piano, fazer aula de música, de teclado, se você começar pelas teclas pretas, primeiro, quebra aquele mito de que, meu Deus, tocar na tecla preta só quando tem bemol sustenido é muito difícil. Vou passar bastante tempo trabalhando só o dó, 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 dó. E aí, quando for tocar a tecla preta, bemol e sustenido, vai ficar muito difícil, socorro, o que é que me espera? Não, já quebra isso logo de primeiro. E você também, quando você começa a trabalhar aqui nas teclas pretas, primeiro que você vai trabalhar aqui 5 sons, né? A gente tem aqui, ó, 2 agrupamentos de 2 teclas pretas e de 3, né? E o piano, ele é inteiramente assim, não é verdade? Então, você já o quê? Você já estabelece um padrão aqui, ó. É um padrão que o aluno, ele consegue enxergar de primeira, é fácil.
Agora, as brancas já é mais difícil, porque elas são todas iguais. Se a gente não tem aqui a marcação das pretas, como é que você vai saber que nota é? Não é verdade? Então, se você começa pelas pretas, já fica mais fácil. Então, esse aqui vai ser o padrão, tá? Então, 2 e 3, 2 e 3, 2 e 3. Outra coisa também, aqui a gente vai trabalhar as pentatônicas, né? Que são 5 tons inteiros aqui, ó. Então, tudo que você trabalhar aqui, ó, a mistura que você fizer vai dar certo. Vai soar de boa, vai soar legal, tá bom? Então, agora o meu cobaia vai vir aqui, cobaia. Então, o que vai acontecer aqui agora? Eu vou pedir para ele tocar só onde tem duas teclas pretas, tá bom? Duas teclas pretas, os dois grupinhos de só duas teclas, tá? Ele vai tocar com o dedo que ele quiser. Ele vai tocar em três alturas aqui, tá bom? Essa altura aqui, aqui e aqui. Tá bom? Então, primeira parte, ele vai experimentar todo esse som, né? Então, daqui a pouco a gente vai começar a organizar isso que ele tá fazendo e isso vai começar a virar música com apenas essas duas teclas pretas, mas porém nessas 3 alturas. Então, a gente vai ter aqui um grave, né? Que vai ser um grave, um médio e um agudo, certo? E eu vou ficar fazendo um acompanhamento aqui super básico, super simples, para poder dar um pouco mais de sentido e também para ele se sentir um pouco mais conduzido nessa invenção, nessa composição que ele vai realizar agora. A gente só vai fazer uma troca de câmera aqui para ficar mais fácil para vocês enxergarem aí. Isso. Aqui, gente, a gente não tá na melhor posição, porque a gente tá tentando demonstrar para vocês aqui, tá? Mas quem dá aula de piano aí, com certeza vai colocar o seu aluno na melhor posição, certinho e tal, que a gente vai ficar meio torto para poder exemplificar melhor para vocês, tá? Vamos lá, então? Você vai usar essa região, aqui e aqui, do jeito que você quiser, tá bom? Vamos lá? Ok, você faz a combinação que você quiser com essas teclas, não precisa tocar sempre das duas juntas, pode ser uma depois da outra e tal. E aí se você perceber que o aluno ele tá tocando só do jeito que você demonstrou, explica pra ele, ó, você pode tocar do jeito que você quiser, é livre, vai inventando aí. E aí você vai fazendo um acompanhamento aqui também, tá? Olha lá. Muito bom, gente. Isso aqui foi um processo de composição. Ele começou a trabalhar uma tecla depois da outra, a gente não combinou nada e só foi sentindo aqui como ele ia conduzindo. Pessoal, tô ouvindo bem, ó. Vocês estão ouvindo bem, gente? Pessoal que tá aí no Instagram, no YouTube, escrevam aqui pra gente se vocês estão conseguindo ouvir direitinho, tá? Agora você vai fazer o seguinte. Você vai pensar nessa ordem que você colocou as notas e agora pensa numa ordem curta que você consiga repetir o que você fez. Por exemplo, se você fez isso daqui, ó. Aí repete. Tá bom? Isso que eu acabei de pedir para ele fazer é o quê? É uma frase musical. Então ele precisa fazer uma sequência em que ele consiga repetir, tá? Porque se ele não consegue repetir, ele perde o sentido do que ele está fazendo, ele tá só improvisando loucamente. Mas a gente precisa o quê? Direcionar esse aluno nesse processo de composição, tá? Então agora eu quero que você faça uma combinação de notas em que você consiga repetir com facilidade o que você acabou de fazer, tá? Vamos lá então. Vamos ver o que vai sair.
Muito bem, você repetiu umas 2 vezes, mas depois você fez ali uma... Eu errei. Não tem erro. Errei Você igual. pegou e fez uma alteração a mais aí no que você já tinha organizado. Então, o que eu acredito aqui? Que você fez muitas notas e depois ficou difícil você memorizar o que você tinha feito. Sim. Então, escolha menos notas, poucas notas, para você conseguir memorizar o que você fez. Tá? Se o aluno ele começar a fazer muitas notas, ele não vai conseguir memorizar o que ele fez, porque ele está indo de ouvir, ele está criando. Então, você pega o quê? A gente coloca um limite, tá? E aí, nesse limite, para ele poder conseguir repetir o que ele já tinha feito antes. Tentar mais de novo? Vamos lá? A outra coisa, você pode usar suas 2 mãos se você quiser também, tá bom? Eu não ficar de costas. Ah, então tá. pessoal. Vai lá. Acho que eu me bananei de novo. Ó, então agora pensa que você vai fazer uma linha musical e que ela tem que ter um fim. Tá bom? Pam, 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 pam. Um exemplo, tá? Não precisa ser muito grande. Vamos lá. Toca você sozinho. É isso? Então repete isso. Muito bem, muito bem. Então, vocês perceberam que no final do sentido eu até conduzir para ele saber que ele tinha que parar, porque senão ele ia ficar sem limite aqui, ele ia inventando um monte de coisa. Aí agora, pra gente chegar no final aqui, pra isso aqui virar uma música mesmo, um processo de composição acontecendo aqui agora, o que vai acontecer? Você agora vai criar uma frasezinha pequenininha nesse grupo aqui de 3 teclas. Tá bom? E aí depois você vai voltar para essa frase que você acabou de fazer. Tá? Vamos lá, então, primeiro a experimentação. Pode experimentar aqui nessas 3 teclas. Se quiser aqui também, aqui também. Vamos lá. Ótimo! Então agora, volta para a primeira, depois você faz isso daqui, depois você termina na primeira frase que você inventou. Tá bom? Será que vai dar certo? Aí eu quero que vocês vão dar um nome para essa música, tá bom? Escrevam aí, ó, o que essa música parece, vocês que vão dar um nome, tá? Para essa composição acontecendo aqui agora, na íntegra. Vamos lá. Tivemos aqui uma pequena variação, né? Afinal, não lembrei mais o que eu tinha feito. Uma pequena variação, mas vamos de novo aqui pra gente terminar. Tá ficando bonito. Gente, vocês estão gostando? Eu tô achando que tá ficando bonito esse processo de criação aqui, hein? Vamos lá. Começo. Vai, continua. Agora pensa numa coisa pra gente terminar. Mais uma vez. Ok!
nervoso, mas no final até eu gostei. Viu? Gente, isso aqui, ó, processo de criação musical, de composição. Então, o que a gente trabalhou aqui? Frases musicais. Mostrei aqui um processo, primeiro mostrei o padrão, depois a gente foi combinando, depois ele teve que trabalhar raciocínio lógico, teve que memorizar. Então, foram muitos as estratégias e os aspectos musicais que a gente podemos desenvolver aqui nesse processo de composição. E eu mostrei para vocês aqui ao longo dessa aula, não só aqui no piano, então se você dá aula de piano, você pode usar isso aqui com seus alunos também, faz um pouquinho disso toda a aula, você vai ver como é que os alunos vão gostar, pode usar isso aqui como uma estratégia também de aula experimental, né? Então, o seu aluno sai ali, nossa, já saí tocando na primeira aula, inventei uma música, olha só que interessante. Eu queria ter tido uma aula dessa quando eu comecei, né? Eu queria ter tido uma aula dessa. Mas agora você pode usar aí com os seus alunos e é muito fácil, é muito simples e dá muito resultado. Vocês puderam ver aqui, a gente não combinou nada, né? O Werley, ele não é pianista, não toca nenhum instrumento e pôde compor aqui pra vocês e ficou lindo, né? Ó, o salto das teclas, o nome sugerido aqui, ó. Ah, legal, gostei. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula de hoje. Se você gostou dessa aula, aproveita e já se inscreve no nosso evento, que é Semana do Zero a carreira de professor de musicalização de alta performance. Ó, temos mais alguns nomes aqui, ó. O salto das teclas, solo bailarina, também, né? Ficou fazendo uma caixinha de música. Gente, são muitas estratégias para a gente trabalhar a composição. Vocês viram como não é um bicho de 7 cabeças? E tudo isso a gente vai o quê? Estruturando para depois sim, né? Compor uma música inteira. A gente precisa entender as relações, as estruturas, os elementos básicos. E a gente começa com os pedacinhos, com o processo, tá? Eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no evento online gratuito que vai acontecer do dia 16 ao dia 19 de janeiro. Então, para se inscrever, você precisa vir no link aqui da bio, tá? O YouTube tá aqui embaixo, o link, produção? Tá. E o pessoal do YouTube já se inscreva logo, o pessoal do Instagram tá na bio, vai lá. Também tem e-book gratuito para vocês baixarem aqui, falando sobre marketing digital. Eu vou ficando por aqui, obrigadíssima pela presença de vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê. Até a próxima. Tchau!